Esse vídeo é para você que está pensando em comprar um carro híbrido, mas valoriza também, obviamente, além de ampla autonomia, de economia de combustível, design, tecnologia e confiabilidade mecânica. Sim, hoje nós vamos falar sobre esse cara que sempre chamou atenção pelo design, ganhou algumas atualizações mecânicas, bateria nova e mais alguns equipamentos. Bora conhecer o Lexus 300H comigo, meus amigos? O design é o mesmo que nós já conhecíamos do X250H, então temos uma frente aqui bem vincada, isso é parte alta dos carros da Lexus. Eu pessoalmente acho esse SUV aqui o mais bonito que a gente tem à disposição no mercado. É um SUV compacto, tá, meus amigos? Com preço de SUV médio de uma marca de entrada, e daí você vai colocar o que é mais importante para você, porque ele tem um motor híbrido, não é plug-in, é um híbrido leve, normal, com 198 cavalos, depois eu vou falar sobre isso, e pode fazer aí seus 17 km por litro. Mas voltando à parte visual, nós temos rodas 18 polegadas, diamantadas com acabamento acetinado aqui no meio, cinza, né, acompanhando a cor da carroceria, iluminação Full LED e os faróis, principalmente as lanternas traseiras, tem um desenho aerodinâmico. Tudo tem uma explicação aerodinâmica para cortar melhor o vento e também melhorar a aerodinâmica. Na parte de cima nós temos um teto solar, não é um teto panorâmico, porém um teto solar já de série. Também outro detalhe importante, configuração única, tá, à disposição no mercado brasileiro. No X250H nós tínhamos duas configurações, agora apenas uma. Acabei falando muito da traseira, estando na dianteira, mas está aqui o belo conjunto. Aqui uma novidade, tá? O porta-malas, a tampa, melhor dizendo, conta com abertura e fechamento elétricos e agora o movimento do chute para facilitar o acesso. O porta-malas tem 234 litros de capacidade. Não é, obviamente, o maior porta-malas que nós temos na categoria. É como se fosse um porta-malas de hatch numa silhueta crossover. A própria Lexus chama de crossover urbano, nem chama de SUV, mas os nomes estão todos tão misturados hoje, né? Seria um SUV compacto urbano ou um crossover porque ele mistura o desenho de um SUV com a silhueta de um hatch. Tá ficando meio complicado, né, essa história de design. Mas o carro, em resumo, ele tem um espaço legal, vou mostrar a parte interna para vocês. Não é exagerado, é um SUV para o dia a dia, ou para famílias pequenas. Se a sua família é grande, você tem 3 meninos, carrega muita mala, talvez não seja o mais indicado, mas é um carro inclusive para pessoas solteiras como eu, que não tem filhos, gosta da praticidade de um porta-malas espaçoso, a altura é legal, eu que gravo muito vídeo, né? Então, imagina assim, um X300, o X300H, né? São tantas letras, é bom olhar aqui na plaquinha. Imagina um carro desse, carregar equipamento, coisa linda, hein? Mas é isso, meus amigos. E a parte de cima tem aqui uma cobertura bem fininha, bem leve. Ela amassa, tá vendo? Se você precisar, não é uma tampa fixa, mas cumpre o seu papel de cobrir o porta-malas e tirar a curiosidade dos gatunos espalhados por todas as cidades brasileiras. Vamos lá para dentro agora? O que dizer sobre o interior do X250H? Tem design e tem acabamento premium, como deve ser, né? Estamos falando aqui da marca de luxo do grupo Toyota. E esse cara é interessante porque ele vai agregar um visual diferenciado, um acabamento muito acima do padrão do que nós temos nos carros da Toyota, mas com a confiabilidade da engenharia japonesa. É o melhor do grupo Toyota à sua disposição aqui, com um design de tirar o fôlego, né? Os carros são realmente muito bonitos. Existe até uma história de que o pintor, por exemplo, né, o funileiro, o engenheiro, o designer que se destacam na Toyota tem como step, como progressão de carreira, irem para a Lexus. A Lexus foi criada principalmente pensando no mercado norte-americano. Toyota já fazia muito sucesso lá fora e aí chegava um ponto que os clientes iam crescendo de carro, chegava num Camry da vida e aí? Não tinha mais para onde ir. Mas agora eles têm, não é verdade? E aqui estamos. Vamos lá então, as informações importantes para você que está vendo esse vídeo. Achou interessante essa possibilidade e eu acho inclusive que é um excelente primeiro passo para o mundo da eletrificação.
ou um passo sofisticado, um primeiro excelente e sofisticado passo para você eletrificar a sua garagem. Nós temos uma central multimídia de 12,3 polegadas, virada levemente para o motorista. Eu tenho essa sensação de cockpit, console alto. Inclusive falando em console, né? Aqui o comando da marcha ele mudou, segue o mesmo padrão dos carros mais elevados, mais caros da marca, como o 450H. Esses dias eu tive a oportunidade de passar uns dias com ele. Então, para colocar aqui no drive, você puxa para o lado e vai para trás, e aí estamos no drive, aperta o pezinho e aí você vai para o parking. Tem aquecimento e refrigeração para os dois bancos da frente, tem um couro perfurado, né? Um couro sintético prêmio perfurado. Aqui também temos um couro sintético. É tudo muito bem esculpido e muito bem revestido. Você só vai encostar em materiais de boa qualidade, assim como o volante. A posição de dirigir é excepcional, porque dá esse caráter que eu falei para vocês, é meio hatch, meio crossover. Então o carro está aproximadamente 16 centímetros de altura livre do solo, te dando possibilidade de encarar aí uma estradinha de chão de leve, né? E as estradas esburacadas do Brasil, porém com uma posição aqui mais sentada para te dar uma dirigibilidade com um caráter um pouco mais esportivo. Então o carro agrada bastante. O banco tem ajuste elétrico e tem memória também, tá? É o carro de entrada, mas com muitos equipamentos aqui que às vezes nós não encontramos nos concorrentes na mesma faixa de preço. Ar-condicionado digital e dual zone, como deve ser. Carregador por indução para o telefone celular. Já falei do sistema de resfriamento dos bancos. Vamos aqui a um grande diferencial dessa configuração, que é o painel de instrumentos 100% digital. Antes ele era digital e analógico. 12,3 polegadas aqui, 12,3 polegadas na central multimídia, que tem espelhamento sem fio para o Apple CarPlay, Android Auto com fio, duas portinhas tipo C na parte de baixo. Então, ó, tem até um detalhe aqui, é legal, você pode trancar, a chave está ali no para-brisas, então não dá para mostrar para vocês, mas você consegue trancar o porta-luvas se você quiser. Aqui você abre, mas há um espacinho aqui para você enfiar a chave e ter mais segurança. Então a ergonomia do banco agrada muito. Só um detalhe, talvez um leve puxão de orelha, o teto solar é bacana, tem abertura, porém a cortininha ela é manual. Não sei se eles pensaram assim, mas como a cortina é muito pequena, é fácil do motorista puxar e jogar para trás, mas eu acho que o universo prêmio é o universo prêmio, né? Já paguei mais caro, eu quero tranquilidade, eu quero inclusive falar para o carro, ó, abra a persiana do teto, né? Tô valorizando aqui o meu suado dinheirinho, meus amigos. É isso, o carro agrada bastante e tem um pacote bem completo também de assistência à condução, tá? Então alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, tem sensor de ponto cego nos retrovisores, o ACC é muito preciso, tá? Eu já testei vindo para cá, mas daqui a pouco eu vou colocar para vocês algumas percepções em relação à motorização, como é que é guiar esse carro, mas já adianto que o ACC, né, o controle de cruzeiro adaptativo desse carro, com o centralizador de faixa, é super preciso. Então ele tanto vai monitorar bem a distância do carro da frente e a velocidade. Então se você coloca aqui 80 por hora, o carro da frente reduz para 75, o X300H também vai reduzir para 75 e depois acelera automaticamente, com o volante se movendo sozinho aqui para manter o carro bem centralizado. Fiz curvas, obviamente com as mãos próximas aqui ao volante, e o carro conseguiu fazer acompanhar, né, todo o desenho da pista com bastante precisão. É difícil ver isso, inclusive, em carros do segmento de luxo, tá? As outras marcas mais tradicionais estão melhorando vagarosamente com essa precisão para te dar mais segurança. É um carro semi-autônomo, não é uma direção autônoma ainda, mas você pode ficar tranquilo que o carro vai te guiar com muita segurança. De vez em quando ele vai chamar sua atenção aqui, pedir para você colocar as mãos no volante, porque ele não quer assumir essa responsabilidade sozinho, até porque ele é semi-autônomo, não autônomo. 2,64 de entre-eixos, não é aquela maravilha, até porque estamos falando de um crossover compacto, né? De um SUV compacto. Então, o banco está bem regulado para mim, pode ser que você jogue o banco ainda mais para frente, que o seu encosto não fique tão reclinado, mas estamos aqui, ó, eu tenho quase 4 dedos, não, 4 dedos de distância da parte traseira do banco, então estou confortável, eu consigo viajar aqui numa boa. Temos um
um ressalto aqui no meio, mas nada que incomode. Dá para rodar com 3 pessoas, mas o mundo perfeito mesmo é para você levar apenas 2 pessoas aqui atrás. Tem inclusive um encostinho aqui do braço, um porta-copos, saída do ar-condicionado, beleza? E aqui mais 2 portinhas tipo C. Então bastante conforto para quem vai na frente e para quem vai atrás. Mas se você jogar aqui um pouco, o banco te abraça bem também. Tem uma curvatura boa para encaixar suas costas. A minha cabeça está distante, ó. Eu tenho, repetindo, né, 1,75, mais 3 dedos, 3 dedos de distância da minha cabeça para o teto. Então uma pessoa com 1,90 vai ter dor de cabeça, até 1,80, 1,85, acho que está tudo certo. Uma leve observação, o acabamento aqui atrás desce um pouco de nível. Você tem um acabamento até macio aqui no meio, onde você encosta o braço, mas aqui passa a ser plástico, não tem o revestimento que nós temos nas portas dianteiras. Vamos falar de atualização mecânica aqui, porque na verdade essa foi a principal mudança desse carro na configuração 2025. Vou dar uma leve volta, porque a vareta fica aqui em cima. Poderia ter um amortecedorzinho, né? Mais um cuidado aí, afinal de contas estamos falando de um segmento premium. A diferença está nos detalhes. Pode não fazer diferença para a sua vida, até porque às vezes quem compra um carro premium não sabe nem, quer dizer, vou fazer um julgamento aqui, mas às vezes a pessoa compra ou não sabe trocar o óleo ou não tem interesse, né? Não é o foco dela, mas eu acho que é um detalhe importante. Só fica aí minha observação. O grilo tá pesado, né, meus amigos? Estamos aqui no meio do mato, até para vocês entenderem, a gente tá tipo não, né? É um hotel bem sofisticado na região de São Roque. E vamos ter esse grilo aí atrapalhando um pouquinho a nossa gravação, mas nós que estamos invadindo o espaço dele, então tá tudo certo, ó. Só porque eu comentei, claramente ele é inscrito no nosso canal, tá colaborando com a gravação. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Tudo junto e misturado. Um motor 2.0, gasolina, 4 cilindros, um motor elétrico do lado de cá com 112 cavalos. Aqui 158, aqui 112. A potência combinada 198. Mas não é só isso que mudou. Tração dianteira, tá? E câmbio automático CVT. Você pisa um pouco mais forte, escuta obviamente o som do propulsor invadindo a cabine, mas é bem menos do que a gente está acostumado com carros de padrão inferior ao segmento premium. Então o carro agrada bastante na condução e tem uma boa potência. Eu acho que eu vou repetir isso umas 4 vezes nesse vídeo, mas 0 a 100 km por hora em 8.1 segundos. Performance nem é tanto o foco de um carro híbrido, mas aqui você consegue ter uma aceleração bem interessante, dá para viajar com total segurança e bastante conforto. A bateria do carro também mudou. Inclusive o material, que agora é de lítio, então é uma bateria com uma tecnologia bem avançada, quase 1 kWh. Com isso, é importante você entender, é um híbrido normal, não é um híbrido plug-in, você não consegue recarregá-lo na tomada. Então ele mesmo se auto-recarrega, né? Vamos dizer assim, tanto com o gerador acoplado ao motor a combustão, quanto nas frenagens e nas desacelerações. Ele tem aproximadamente 0,9 de potência. Então é uma bateria mais moderna, mas que não te dá autonomia. Por exemplo, apesar dele ter o modo EV ali, você só consegue rodar tipo 2, 3 quilômetros ou movimentações curtas dentro de um estacionamento. Não é para você rodar, tipo, ir para o trabalho e voltar no modo 100% elétrico, isso não vai acontecer também, principalmente, né, porque a bateria do carro é pequena. Então, finalizando nossa conversa, é um propulsor muito interessante e com um baita pós-venda, uma cobertura, isso é o mais importante em todo esse contexto da Lexus, né? Primeiro, 5 anos de garantia para o carro, 8 anos de garantia para o sistema elétrico, que inclui o motor, aqui melhor dizendo, né, o motor elétrico e a bateria. Então você vai rodar tranquilo, não vai ser nenhuma dor de cabeça para você, nem para o segundo dono, talvez para o terceiro dono, e talvez nem tenha essa dor de cabeça, porque a gente está falando de tecnologia japonesa e a gente está falando de tecnologia Toyota. Então o sistema validado é a montadora que mais vendeu carros híbridos em toda a história da indústria automotiva. Uma outra vantagem da Lexus é que ela aproveita
a logística da Toyota para distribuir peças. Então vamos imaginar o seguinte, você precisou de um componente que não tem aqui no Brasil à disposição, eles vão mandar de avião do Japão para cá e vai chegar em uma semana, pode ficar despreocupado. Outro detalhe, concessionárias Lexus mesmo no Brasil, no momento dessa gravação, são apenas 10. Só que se você comprar um Lexus e mora numa região que não tem uma concessionária autorizada da marca, você pode fazer a revisão na Toyota. Aí fica fácil, né, meu amigo? São mais de 300 pontos de apoio para você. É para rodar tranquilo, sabendo que vai ter um carro com uma tecnologia super validada e de qualidade e com muitos pontos de apoio, muitas concessionárias aí para te dar o suporte, aquela mão amiga quando você precisar. Cara, que carro bonito, né? Ele é muito legal. Eu acho que o design agrada muito, chama atenção, é moderno, é sofisticado e tem essa pegada aerodinâmica muito interessante. Tem mais um detalhe, o para-brisa dianteiro ele tem filtro, deixa eu ver, eles colocaram aqui, ele tem uma película dupla e aí faz com que o vidro seja mais resistente para barulho, sabe? E alguns deles têm proteção UV, tô vendo os pequenininhos aqui, tem o daqui de trás, o vidro traseiro tem filtro UV, não sei por qual motivo, esses do motorista e carona não tem. Mas alguns vidros têm esse filtro UV para sol, né, para cortar a temperatura e evitar aí qualquer tipo de doença de pele devido à radiação solar. Então são nesses detalhes que o carro se faz diferente. Outra situação, retrovisores laterais, tanto esquerdo quanto direito, além do retrovisor interno, ele é fotocrômico, então ele filtra a luz do carro de trás, bate aquele farol alto que incomoda, o carro vai blindar os seus olhos dessa luminosidade excessiva para te dar mais segurança no trânsito. Então, tá vendo? É nesses pontinhos assim que a gente entende que o carro realmente está posicionado num segmento muito acima do que a gente encontra nos carros da Toyota. Quem já dirigiu um carro premium sabe que é tudo diferente, né? A qualidade dos materiais, a forma que o banco te abraça, que você encaixa o seu braço, onde você põe a mão, tem qualidade nos materiais. E é tudo diferente, sabe? O feeling da suspensão, a progressividade do motor, não é um carro de aceleração agressiva. E apesar do câmbio ser CVT, né, ter a tecnologia CVT, como também os modelos da Toyota, a primeira ela é física, né? Então ela é uma engrenagem mesmo, então na arrancada você tem uma aceleração mais rápida e depois o carro ganha a progressividade do câmbio CVT. É muito agradável, no geral. Falando em consumo, algo também muito importante para quem busca um veículo híbrido, de acordo com o Inmetro, o X300EH faz 17,3 km por litro na cidade, 14,9 na estrada. No meu misto, cidade e estrada, ao longo desses 70 km, o carro está fazendo 17 km por litro. Notável, né? Vamos ver se a gente pega esse carro depois, com um pouco mais de tempo, lá em Brasília, para fazer uma avaliação para vocês mais detalhada. Fechou? Qual é o preço dele? Não falei até agora, né? R$ 299.990. Deixe nos comentários o que vocês acharam do carro também, né? Se compraria um híbrido da Lexus ou se tem alguma coisa que não te agradou tanto, para a gente debater esse assunto ainda sobre o X250, não, o X300H 2025. Valeu!